nessa aula nós vamos conhecer o aparelho chamado Cadillac. Esse aparelho grande, ele é o maior aparelho dentro do Pilates. Vamos pensar numa maca. O Cadillac ele é composto por uma maca com estruturas laterais e superiores. Essas estruturas possuem olhais que servem para fixação de molas. Essas argolas que nós vemos nos aparelhos de Pilates, elas servem para fixação das molas que já vem junto com o kit, com o aparelho, quando você o adquire. No caso do Cadillac, nós utilizamos molas longas ou molas curtas, dependendo da necessidade, dependendo do objetivo e do repertório que nós vamos utilizar com os nossos alunos. Além das molas, nós temos também como componentes do Cadillac as alças de pés, que servem para fixação das molas nos pés dos alunos, para exercícios com os membros inferiores, e também as alças de mão, que tem o mesmo propósito, porém com os membros superiores. Então agora nós vamos explorar cada componente do Cadillac, do como ele pode ser utilizado, quais as medidas de segurança e todos esses detalhes. Então o primeiro componente do Cadillac é a barra torre. Essa barra, que ela é fixa nas duas barras laterais do aparelho, é chamada de barra torre. Pode perceber que a barra torre possui olhais inferiores e superiores para fixação das molas. No Cadillac nós temos molas longas e molas curtas de diversas intensidades. Lembrando que esses olhais servem para fixação de cada uma delas. Algo muito importante a respeito das molas é que cada fábrica de aparelhos de Pilates, e não são poucas, elas possuem os seus próprios padrões de intensidade de molas. Então, quando você for trabalhar com um aparelho, o mais importante é você conhecer o aparelho que você está trabalhando. Então, muito importante treinar, vivenciar, experimentar a intensidade das molas que você vai utilizar no seu dia a dia de trabalho, assim como as cores correspondentes, você entender e saber quais são as cores correspondentes à intensidade de cada mola. As marcas têm as suas cores próprias. Então, no caso da Metalife, que é o Cadillac que a gente está mostrando aqui nesse momento, a mola curta azul, ela é uma mola pesada. Em outra marca, a mola verde curta, ela é pesada e a azul é leve. Então é muito importante, antes de qualquer coisa, você conhecer o aparelho que você está trabalhando e conhecer também as intensidades das molas. Voltando à barra torre, ela é uma estrutura móvel que possui olhais superiores e inferiores. Os olhais superiores servem para as molas que vêm de cima, que vem da parte superior do Cadillac, assim como nós temos essas molas já de pronto para serem utilizadas. Então serve para fazer movimentos onde a resistência ela vem da parte superior. No caso dos olhais inferiores, eles servem para as molas que vêm de baixo. E nesse caso eu quero que você pare tudo e preste muita atenção nesse momento. Sempre que a mola vier de baixo na barra torre, nós somos obrigados, é obrigatório a utilização do cinto de segurança. Essa estrutura que todo Cadillac ele vai ter, é o cinto de segurança. É muito variável também a maneira como ele funciona de uma marca para outra, mas o importante é você saber que todo Cadillac ele vai ter o seu próprio cinto de segurança da barra torre. Então é uma regra absoluta de segurança. Sempre que a mola vier de baixo, nós temos a obrigação de utilizar o cinto de segurança. Isso serve para evitar lesões, acidentes graves com os nossos alunos. Para você ter uma ideia, essa mola não é das mais fortes. Ela foi fixada na parte inferior. Nós estamos utilizando o cinto de segurança. É uma mola
longa com intensidade média. Se um aluno está fazendo um movimento deitado, nesse caso provavelmente ele estaria deitado, empurrando a barra com os pés, e por um motivo o pé escape da barra, ia acontecer isso, a barra ia vir com muita força na direção desse aluno, causando um acidente realmente grave. Então, muita atenção para isso. Cinto de segurança sempre que a mola vier de baixo. Então, na barra torre, nós temos os olhares superiores para as molas que vêm de cima e os olhares inferiores para as molas que vêm de baixo. Sendo assim, nós não temos a necessidade de fixar a mola na parte inferior, quando ela vem de cima, e nem na parte superior, quando ela vem de baixo. Essa seria uma fixação errada da mola na barra torre. Então esse é um exemplo de fixação errada. A mola vindo de baixo no olhar superior. Ok? Então sempre nós vamos evitar esses equívocos. Mola veio de baixo, é na argola de baixo que você vai fixar. Se a mola vem de cima, será fixado na argola de cima, ela já está ali para isso. Então, outro componente aqui do Cadillac é o trapézio. O trapézio é essa estrutura superior que desliza nas barras superiores. Ele é preso por duas presilhas de pressão na sua parte superior, aqui no Cadillac da Metalife. Em outras marcas, esses componentes podem ter alguma alteração, ok? Porém, o propósito, a utilização deles, independente desses detalhes, é sempre o mesmo. Então, o trapézio ele é composto de uma barra superior, duas molas extra fortes, que são molas de sustentação, uma barra inferior e a alça do trapézio. Então essa estrutura deslizante que nós utilizamos para movimentos suspensos, para movimentos de apoio. Nós temos essa possibilidade de regulagem em relação à distância para alunos que são maiores ou menores. Então o objetivo do trapézio é realmente oferecer assistência ou resistência dependendo do movimento. É importante nós conhecermos esse componente. O Cadillac erroneamente é chamado de trapézio por alguns instrutores ou escolas, mas trapézio é o componente que faz parte do Cadillac, desse aparelho completo aqui que nós chamamos de Cadillac, que foi batizado por Joseph. Além do trapézio, aqui na parte superior, na porção superior do Cadillac, nós temos as alças fuzzy, que são essas estruturas de pelúcia que servem para movimentos de suspensão ou acrobáticos. Elas são fixadas nas barras superiores de uma forma muito simples, através de um nó bem simples de você realizar. Passa por dentro e fixa. De maneira geral, elas são feitas de pelúcia, como uma forma de oferecer mais conforto aos alunos na hora de apoiarem os pés ou as mãos nos movimentos avançados. Ainda no Cadillac, nós temos um quarto componente, que é a barra móvel. Essa barra que fica na porção posterior aqui do aparelho. Trata-se de uma barra que se movimenta em relação à altura. Nós temos várias regulagens para estabilizar essa barra e a partir dela realizar diversos movimentos. A barra móvel, no caso da Metalife, ela é composta por 5 olhares de fixação de molas. Ainda na parte inferior, nós temos 3 olhares para cada lado do Cadillac, para cada pé do Cadillac. Então isso oferece uma grande possibilidade de fixação de molas e com isso de repertórios que podem ser realizados aqui, nessa porção posterior do aparelho. Sendo assim, é muito comum nós utilizarmos 2 alunos dentro de um único aparelho. Um realizando exercícios na maca, ou na barra torre, ou até mesmo no trapézio, e outro utilizando o solo associado à barra móvel ou aos olhares inferiores.
Então esse é o Cadillac, um aparelho que é composto por uma maca com barras laterais e superiores e possui diversos componentes. Nós vamos só recapitular nesse momento os componentes do Cadillac para que você fixe bem e entenda como ele funciona. São esses componentes: a barra torre, com olhares superiores e inferiores para fixação de molas. Lembrando, na barra torre é obrigatório o uso do cinto de segurança quando a mola vem de baixo. Nós temos também o trapézio, a estrutura móvel nas barras superiores do Cadillac, esse é o trapézio, as alças fuse para exercícios acrobáticos e mais desafiadores e, por fim, a barra móvel, que serve como uma assistência, uma possibilidade de aumentar o repertório realizado aqui na porção posterior do aparelho. Então são esses os componentes do Cadillac: barra torre, trapézio, barra móvel, alças fuse, além das molas, alças de mão, alças de pé e o cinto de segurança.